Bom dia, estamos ao vivo. Hoje a live é com Milton de Biasi. Olha que da hora, hein? Fiquei bastante feliz ali do Milton ter aceitado meu convite. Ele vai chegar aí daqui a pouco. A gente vai falar sobre autoliderança. Aí o pessoal vai entrando. Essa live vai ficar salva, né? Então, todas as lives da série Cristiano Guirado Convida ficam salvos no meu IGTV para você poder assistir depois. Quiser criar conteúdo, quiser utilizar da melhor forma, você fica à vontade aqui, não tem essa não. Acho bem antipático aquela ideia de assista a live, senão vai perder. E não tem essa. Olá, mestre Milton, tá ao vivo? Inverte a câmera aqui para nós, tá filmando a janela aí. O Milton é a quinta ou sexta pessoa convidada para minhas lives. E é interessante que eu tirei alguns gigantes do armário, né? Semana passada eu falei com o Felipe Martins, Felipe Monteiro, aliás, que é um puta do mentor de Araraquara, e ele nunca tinha feito uma live. E o Milton também, primeira vez fazendo live aqui. Alô, Milton, tá me ouvindo? Enquanto isso, eu vou deixar aqui o tema da live fixado. Não estou conseguindo inverter aqui a minha câmera. Espera um pouquinho só. Aí, Opa! tava Bom dia! Bom dia, tava falando aqui que eu tirei alguns gigantes do armário aqui que nunca tinham feito live. O Milton é um deles. Sabe que no começo da quarentena, Milton, eu fiz até piada com É, isso. Falei, cara, é. me mandem memes, mas não me mandem convite para live. Não aguento mais convite para live. Todo mundo fazendo live. Aí depois, Muito bom. de pouco, falar, agora eu vou fazer. Todo mundo já passou aquela onda de lives, né? Eu vou fazer. E é interessante porque nós precisamos levar conhecimento para as pessoas. As pessoas, por incrível que pareça, por tanto conhecimento e informação no mundo, aqueles conhecimentos necessários, ainda a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade de entender muita coisa. E eu Então, você acho está dando oportunidade, né? Você está dando oportunidade para a gente ajudar as pessoas. Eu acho que assim, isso é uma missão minha e eu fico contente quando alguém me convida. e é um pouco de contar também com o bom senso e com a capacidade de escolha, né, Milton? Que a gente sabe que isso é muito Sim, difícil. Você está com o smartphone ali, tem todo o conhecimento da humanidade na sua mão. E hoje o que define as pessoas é mais o que elas deixam de consumir, né? É mais o que elas ignoram do que efetivamente o que elas consomem. Então sim, acaba sim. ficando disperso ali. Ô, Milton, antes da gente começar no nosso assunto, eu queria fazer algumas confissões aqui, aproveitar a sua presença. Primeiro que essa live ela tem um gosto muito nostálgico para mim. Eu entrevistei você várias vezes enquanto eu era jornalista do Eco da Tribuna, lá em Lençóis Paulista, Aham. e me senti voltando no tempo agora, só não tem mais o gravadorzinho na mão, né? Bons tempos, né? Pois é. E eu lembro também até hoje que você foi no dia do encerramento da minha turma do Empretec lá em Lençóis, que Sim. demorou para cair a minha ficha, né? Eu sempre soube que era o Empretec, o quanto ele transformava a vida das pessoas. E quando você foi lá falar, eu vi ele entrando na sala e falei, nossa, o Milton de Biase veio aqui falar, cara, eu sou empreteco, tá caindo minha ficha. E realmente foi transformador. De lá para cá eu tive quase 1.000 horas de treinamento empresarial. Dessas quase 1.000 horas, mais de 800 foram dedicadas ao autoconhecimento, ao autoaprimoramento. E só um pouquinho de conhecimento técnico, né? É um erro que as pessoas geralmente cometem, né? Fiquem estudando Sim. conhecimento técnico e não se preocupam em evoluir. Uhum. Perfeito. Então vamos lá, autoliderança. O que é autoliderança, Milton? Bom, falar em autoliderança, aliás, é uma coisa, né, que todo mundo fala por aí, mas às vezes tanto se fala e pouco se sabe, né? Por mais, quanto mais se fala autoliderança, autoconhecimento, né?
E autoliderança é muito simples, né? É você ter o controle da tua vida. É você saber quem você é, para onde você quer ir, né? Conhecer suas deficiências, entender suas deficiências. Então, às vezes, a gente precisa olhar para o nosso umbigo para, assim, sabe? Falar daquelas coisas que eu não sei, que eu tenho dificuldade, que eu tenho medo, entender-se, né? Saber das suas habilidades, né? Isso é muito importante. Onde eu quero chegar, as pessoas têm muita dificuldade de onde elas querem chegar, não é isso? É simples de E conceito, né? Fazer, executar que é sim, é executar, mas a autoliderança, ela requer tudo isso. O quem eu sou, né? Quem eu quero me tornar, as pessoas ficam no quem eu sou, por isso que não vão para frente, não se autolideram na vida, porque fica no quem eu sou. E eu preciso saber quem eu quero me tornar, né? Eu preciso ter o controle da minha vida e eu preciso o quê? Eu preciso ter a responsabilidade. Olha, esse é um assunto que eu faço até num workshop de liderança, que eu trato disso, né? As pessoas precisam ter responsabilidade pelos seus atos e ações. Tem o Julian Hutter, ele é um psicólogo, em 1966, ele fez um estudo no mundo das pessoas que tinham sucesso e aquelas que não tinham sucesso, né? E aí, olha que interessante, 92% das pessoas tinham muita dificuldade de ter sucesso, só 8% tinham dificuldade. E é uma realidade até hoje. Por quê? Um dos maiores motivos, as pessoas não se autolideram, elas não conseguem ser protagonistas, né? Autoliderar é ser protagonista na sua vida, né? E olha que interessante, as pessoas não se responsabilizam pelos seus atos e ações. Vou dar um exemplo. As pessoas atribuem aos seus problemas, aos seus fracassos, a outras pessoas. As pessoas não se responsabilizam, não dizem assim, ó, foi eu que errei, é eu que vou lá e vou consertar. Então, isso tudo são fatores que levam as pessoas a se autoliderar e a se não autoliderar, não é verdade? Então, a autoliderança é simples, é ter o controle da sua vida nas suas mãos, sabendo, conhecendo a si próprio, conhecendo suas deficiências, sabendo onde quer chegar, se responsabilizando pelas coisas na sua vida. Então, tudo isso, né, leva à autoliderança e ao sucesso na vida. Por isso que tem uma minoria tendo sucesso e uma maioria não tendo sucesso, e quando tem é uma montanha, é assim, é um zigue-zague. Consegue algumas coisas, cai. Tem gente que fica só pipocando. Consegue algumas coisas, cai. Consegue algumas coisas, cai. Outros ficam a vida toda. Cristiano, eu conheço pessoas, amigos meus, muitas pessoas passaram pela minha vida, inteligentíssimos, competentíssimos tecnicamente, como você disse, mas pessoas que levaram a vida na água morna e foram levando. Então, veja, se está tudo bem para você, porque isso que eu vou falar agora, isso é muito importante, né? A gente vai conversando, vai vindo as coisas na mente. As pessoas estão felizes, tem gente que ganha pouco, vive uma vidinha miserável, mas ele está feliz, então está tudo bem. Está tudo bem. O problema é que a pessoa leva uma vida miserável e fica reclamando. Ele fica reclamando, ele fala, ele questiona, ele não está feliz. Ele não está feliz. Então, se autoliderar é você ter controle da sua vida, saber o que você quer e onde você vai, né? E aí eu estou feliz porque eu estou buscando, eu preciso crescer. Então, a vida foi feita para crescer. Então, acho que é um pouco disso, tá? Eu lembro que a gente estava falando do Empretec agora, eu fui facilitado pela Eva. Eu acho que o Sim. Empreteco da Eva ele é um pouco melhor do que os outros, porque ele tem mais resistência. A Eva, para É, quem não conhece, ela é bem ríspida na didática é. dela. E eu lembro que o Empreteco da minha turma falou, mas isso aí é culpa do governo. Se o governo se fizesse isso, se fizesse aquilo. Aí ela virou pro cara e falou, filho, você controla o que o governo faz? Não. Então senta a bunda na cadeira e trabalha, caralho. É verdade? É bem por aí, né, Milton? Se você delega, Exatamente. se você delega a culpa, você delega o controle também, né? Exato. Parece muito difícil tudo isso que eu falei, né? Mas é assim, não é. A vida é muito mais fácil do que a gente imagina. É a gente que coloca muita coisa errada na nossa mente. É a gente que limita a gente mesmo, né?
Sim. E como é que é a virada de chave? Isso me parece um pouco dos 12 passos Ah, tá. dos alcoólatras anônimos lá, né? Que o primeiro passo é o mais difícil, reconhecer que tem um É, problema. tem aí, a gente tem bastante coisa aqui para falar sobre a questão da virada de chave, porque assim, o contrário das pessoas terem dificuldade, né, para liderar, então é assim, a virada de chave começa quando as pessoas precisam conhecer-se a si próprias, né? Então, as pessoas precisam conhecer a si próprios e nunca nos últimos anos tivemos tanta busca pelo autoconhecimento. Não é isso? Muitas pessoas, há muitos anos atrás, não se falava em autoconhecimento, não se tratava com o volume como se fala hoje, né? Então você percebe que, assim, buscar o conhecimento, a virada de chave começa pelo autoconhecimento, pela virada, por conhecer-se a si próprio, saber onde quer chegar e se responsabilizar, como eu te disse, né? Mas tem uma coisa muito importante que é a capacidade de se indignar. As pessoas precisam ter capacidade de se indignar com as coisas. As pessoas vão levando a vida, vão reclamando. Ah, eu consigo algumas coisas, não consigo, mas cadê a capacidade de se indignar? Porque assim, a gente precisa ousar na vida, né? Mas antes a gente precisa se indignar. Ter a capacidade de indignar para depois a gente poder ousar, né? Então, a virada da chave, e aqui é muito interessante, porque eu criei um modelinho, e é esse modelinho que eu quero falar aqui para vocês hoje, né? Que eu criei aqui com carinho. Eu gosto de falar que esse modelinho é o modelinho da felicidade. É da felicidade. É um tripé, é um tripé. A virada da chave começa com autoconhecimento. Isso é uma perna do tripé. A outra perna do tripé é clareza dos seus objetivos, clareza dos seus sonhos, clareza do seu desejo. As pessoas precisam desejar mais, né? Clareza dos resultados que quer, clareza de dizer quem eu quero me tornar, né? Então, veja, essa é a segunda perna, tá? Então, primeira perna, autoconhecimento. Segunda perna, clareza dos meus objetivos, desejos, resultados. E a terceira perna é atitude. E a gente pode aqui falar um pouquinho de cada uma dessas três pernas. E quando você... Parece tudo lindo, né? Parece, nossa, o Milton agora descobriu o mundo. Não. Todo o meu trabalho dos últimos anos se resume a isso. Você quer ter sucesso? Busque autoconhecimento. Busque clareza dos seus objetivos, dos seus sonhos, de onde você quer chegar. E tenha atitude. E eu quero falar um pouco de cada um desses três pontos, se você me permitir, você que está Por favor, conduzindo aí. vamos lá. Você que está conduzindo, mas O é céu, assim. o céu é o limite até 9 horas da manhã. Vamos lá. O tempo é curto e a informação, e assim, daqui a pouco dá uma hora e a gente não falou aquilo que as pessoas estão esperando por aí, na verdade. Uhum. Então, eu queria falar um pouco do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é uma coisa que se fala muito e é fundamental para você se liderar, né, na sua vida. E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de entender sobre o autoconhecimento. Então, autoconhecimento, conhecer-se a si próprio. Tem muitas metodologias, cursos, né? Métodos, cursos, treinamentos aí que ajudam as pessoas. Então, quais são os caminhos? Muita gente deve estar se perguntando aí, Milton, quais são os caminhos para eu Por buscar onde eu algo, começo, né? por onde eu começo? Bom, primeiro que a internet está cheia de informação e aí é bom buscar essa informação e filtrar, né? Mas tem muita gente fazendo formação em coaching, em PNL, vários cursos que tratam da neurociência. Tudo isso ajuda as pessoas a se entenderem, a se conhecerem, né? E dentro desses treinamentos, você tem várias metodologias que a gente chama de metodologias de análise de perfil, né? Então tem metodologia DISC, metodologia Assessment, né, que é uma ligada à outra, MBTI, Enneagrama. Então tem vários métodos para ajudar as pessoas a se conhecerem. E uma das coisas que eu quero falar agora aqui, que é muito importante, é você conhecer o seu perfil comportamental dentro de um treinamento desse.
Então, as pessoas têm que buscar. Então, tem vários métodos. O que eu uso é assim, eu usei muito tempo o DISC, o Assessment, mas assim, todos são bons, mas o que me trouxe diferencial na minha vida e nos meus clientes é a metodologia mais nova que tem no mercado, que é o Corpo Explica. Claro que isso dá uma outra live, mas resumidamente, esse O Corpo Explica, ele dá de 10 a 0 nas outras metodologias, na minha forma de ver. Por quê? Os outros métodos, as pessoas respondem um questionário. E responde um questionário, sai um resultado, sai gráficos e tem muita distorção. Eu peguei muitos clientes meus que quando eu tive que fazer uma devolutiva, eu tive que refazer o processo porque as pessoas mentiram no questionário. E aí, como é que eu faço uma análise de uma pessoa? Como é que eu vejo quem realmente a pessoa é, se por um simples questionário, tá? Então isso é muito complicado. E daí... Deixa eu interromper um pouquinho para contar uma Pode falar. coisa engraçada. Eu fui reprovado por um teste do Enneagrama. Eles queriam um vendedor, está escrito lá no Enneagrama que vendedor é número 3 e eu sou número 4. Demitiram 200 número 3, nenhum número 3 dava certo, mas não me contrataram porque eu sou número 4. Falei, caralho, se eu soubesse disso, eu ia responder lá para ser número 3, porra. Exatamente. Então, veja, como tem no DISC lá, você é muito executivo, você precisa ser mais analista, menos comunicador, mais planejador. Caraca, o que eu faço? Tem lá um método para as pessoas agirem? Tem, mas é assim, não consegue fazer grandes mudanças. E o Corpo Explica por que ele é diferente. Ele é disruptivo, é um modelo inovador no mercado, está há 3 anos e meio, desde quando começou eu fui atrás. Eu me formei, hoje eu sou um consultor especializado, né? Eu sou um analista corporal, né? Eu tenho a certificação, porque eu estudo desde o começo isso daí, e tem base científica. Então as pessoas falam, mas você responde o questionário? Não, ninguém me responde o questionário, eu analiso o corpo da pessoa, né? Eu vejo 6 partes do corpo da pessoa, de frente, de costas, de lado. Qualquer dia eu posso fazer o seu, viu, Cristiano? Vai ser muito interessante você conhecer o teu perfil. E aí você consegue conhecer 5 perfis da pessoa. E a pessoa não mente, a pessoa não vai mentir nunca para mim, porque eu consigo, lendo o corpo da pessoa, eu leio a mente da pessoa e eu sei exatamente como a pessoa funciona. E isso tem base científica, eu não vou entrar agora, né? Isso vem lá de Freud, Reich, lá atrás, há 100 anos atrás, que criou a base científica e esses pesquisadores atuais criaram um método. Eu comprei esse método, estudo esse método e eu então analiso o corpo da pessoa e a partir do corpo eu consigo saber como a pessoa funciona. E o que é legal? A partir daí, você consegue dar respostas. As pessoas estão pedindo respostas e soluções para os seus problemas. As pessoas não conseguem entender por que não conseguem determinadas coisas. Continuam não sabendo e não vão saber. Então, neste método, você dá respostas para as pessoas de como elas funcionam e como ela vira a chave. Então, para virada de chave, precisa, então, buscar autoconhecimento, estudar muito, leiam livros. Quem não gostar de ler muito livro, faça cursos. Eu fiz muitas formações. Há 10 anos eu estudo isso daí, né? E há 5 anos que eu coloco isso em prática. Nos meus últimos 5 anos, eu trabalho com mentoria e coaching para líderes executivos, né? Nos últimos 5 anos. Eu tive uma carreira aí de 42 anos no mercado empresarial, né? Trabalhei com liderança 30 anos da minha vida e nos últimos 10 anos eu estudei desenvolvimento humano e nos últimos 5 anos eu pratico com empresários, com líderes. Então, eu sei do que eu estou falando e eu sei que o caminho é este, autoconhecimento. Agora uma dica, hein? Uma dica porque as pessoas querem dicas de como fazer. Então, busque autoconhecimento, busque conhecer o seu perfil e busque em profissionais preparados. Por quê? Tem muitos profissionais que estão vendendo o almoço para comer a janta. Tem gente que está vendendo o que não sabe.
E tem muita gente que fala, eu vou naquele lá que é mais baratinho. Cuidado, cuidado, porque é o seguinte, quem for, assim, se alguém me perguntar, Milton, 2 coisas importantes que eu quero fazer na minha vida para ir para frente, que 2 formações eu preciso fazer. Primeiro, é o que você falou, meu conhecimento técnico, para eu ser muito bom naquilo que eu sou e que eu faço. E segundo, contrate alguém, faça curso e contrate alguém para você se autoconhecer. Isso é a base de tudo. Se você se autoconhecer, você tem um caminho do sucesso. O problema é que quando você contrata alguma pessoa, você tem que saber o seguinte, qual é o método dele? Ele entrega resultado? Quais são os indicadores de resultados que eu vou ter no meu processo aqui? Né? E outra, essa pessoa que eu contrato, ele mudou a vida dele? Ele mudou a vida dele? Ele fez transformação na minha vida dele? Porque ele tem que ser muito melhor do que eu naquilo que eu estou buscando. Então, se eu sou um coach, mentor de finanças, eu preciso ter a minha vida resolvida em finanças ou ser um cara muito bom em finanças na minha vida. E tem muita pessoa que está vendendo coach aí de finanças, mentoria em finanças, que ele mal tem dinheiro aplicado, ele mal ganha o suficiente, né? Não tem uma vida estabilizada e quer ensinar os outros. Então, é a mesma coisa daquelas pessoas que querem fazer coach de relacionamento de casal e o cara não é nem casado, o cara não sabe nem o que acontece e quer resolver problema de vida de casal. Então, tem que ter coerência, congruência. Então, gente, cuidado ao contratar pessoas. Busquem sim o autoconhecimento, mas busquem antes de contratar a pessoa, qual é o seu método? Qual é a sua entrega? O que você fez na sua vida que você mudou a sua vida? Para depois contratar a pessoa, né? E assim, uma outra coisa, cuidado, gente, a gente não aprende do dia para a noite, você precisa ter alguém que seja conduzido. Eu atuei 23 anos no Sebrae, né? O Sebrae me deu muita coisa, dos meus 42 anos de trabalho, 23 anos eu prestei ao Sebrae, né? Fiz vários cursos de liderança, né? Mas o que faltou? Alguém pegar na minha mão e me conduzir. Então, contratem pessoas que te conduzam, que tenham um método de te conduzir e que façam você alcançar esse sucesso, sabe? E a gente precisa o quê nesse processo? Ter método para fazer a pessoa fazer aquela mudança. Você vai fazendo todo um processo para a pessoa agir nos pontos que ela começa a entender como que ela funciona e o que ela tem. E aí você começa a virar a chave, tá? Então, gente, o primeiro ponto aí, autoconhecimento, nesses pontos que eu disse, que eu acho que é fundamental, tá? Você quer fazer alguma pergunta? Que eu tenho outras 2 partes do... Eu quero, antes de sair para os outros 2 pés aí, eu quero propor um desafio para a gente demonstrar como funciona esse método Corpo Explica. Eu sou esquizoide. O que você pode falar de mim? Vamos ver. Bom, o esquizoide... Você já fez esse teste já? Você já fez o... Eu já ouvi de 2 corpos explicas aí que eu sou esquizoide. Foi você. Sim. Você tem esquizoidia porque eu vejo a sua cabeça, os seus olhos, a sua testa, o teu corpo mais magro, né? Eu não lembro do detalhe do seu corpo todo, mas você tem uma perna mais fina, ou seja, você deve ter... Eu sou tipo salsicha do Scooby-Doo lá. De 0 a 100%, você deve ter de 30% a 35% de esquizoidia, basicamente. E a esquizoidia são pessoas que, assim, eles não gostam de aparecer, eles gostam de ficar na deles. É que você tem outros perfis que fazem você falar. Você já derruba eu já. Que é o oral e tal, entendeu? Você é uma pessoa que... Você, se fosse um esquizoide puro e mais puro, né? Você é um esquizoide, tá? Mas você tem outros perfis juntos que faz você, porque se você fosse um esquizoide puro, você não estava fazendo essa live comigo. O esquizoide puro é uma pessoa que não gosta de contato, não gosta de conversar, ele vive num mundo paralelo, é uma pessoa muito criativa, imaginativa, um QI muito alto. São pessoas, não, e por isso que você está no mundo aí na área, né, do que você fez jornalismo e fez também fiz vendas, fiz marketing digital, cara, fiz uma porrada de coisa. Isso aí é coisa de esquizoide. O esquizoide gosta de criar, de pensar em novas ideias, gerar novas ideias, criar.
conhecimento. Então, ele é uma pessoa que produz muito conhecimento, né? Mas ele tem muita dificuldade de transmitir. Ele se sente rejeitado pelo mundo, sabe? Tem explicação lá atrás. Tem. Ele se sente rejeitado pelo mundo e tem explicação da barriga da tua mãe, tá? Quando a sua mãe gestou você, ela teve muitos momentos em que ela teve questões emocionais aí, o seu sistema nervoso, quando estava se formando na barriga da sua mãe, com certeza sua mãe teve muitas contrações e cortou a corrente sanguínea. Cortou a corrente sanguínea, você começou a viver num mundo paralelo dentro da barriga. Isso desenvolve o esquizoide. Por isso que o esquizoide é aquela pessoa que gosta de criar, ele se sente rejeitado pela vida. E assim, se alguém não pegar na tua mão e te conduzir, você vai ficar na sua. Você é aquele cara que quer ficar quietinho no canto. Se você puder, você se cansa fácil. Você quer o quê? Ficar, às vezes, longe das pessoas. Você até fala aqui, tal, você tem esse relacionamento muito grande, mas você quer cantinho seu, você precisa porque você gasta muita energia e você tem pouca energia no corpo. Dá para falar muito mais coisas, legal. Mas... Eu sempre falo, cara, eu não gosto das pessoas, eu sou treinado, é diferente. Isso, você não gosta. Você se esforça para estar com as pessoas, mas no fundo você quer ficar criando, desenvolvendo. Se você pudesse ficar na sua casa, né, agora, nessa pandemia, tá lindo para você. Você entendeu? Tá ótimo, porque você tá no mundo que você quer, criando. Mas aí que tá, mas você prefere desenvolver quieto sem ninguém te enchendo o saco, você entendeu? Sim, legal. É isso aí, cara. Tirando assim, né? É óbvio que isso passa por uma análise maior para ver quais são os outros perfis que incidem ali na minha personalidade. E fora a minha formação técnica, né, que me fez um comunicador. E eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever. A minha ideia era ficar quieto no meu quarto mandando texto pro jornal, mesmo sem ninguém me encher o saco. Obviamente que a hora que você faz a faculdade, você vê que não é nada disso, né? Então você tem que treinar e desenvolver. O esquizoide é isso. O esquizoide é isso, você acabou de falar. O esquizoide gosta de escrever, quer dizer, você escolheu a profissão certa. Eu gosto de escrever textos, eu gosto de desenvolver, é isso, o esquizoide gosta disso. Só que a gente precisa se comunicar com o mundo. O esquizoide se comunica com o mundo, mas causa muita dor para ele. Ele se cansa, depois ele tem que voltar para o cantinho dele e refazer as energias que ele gastou para se comunicar. Cara, cansa, hein? Boa, mestre. Vamos lá, outras duas pernas. A primeira é autoconhecimento. Isso, então para virada de chave, primeira coisa, busca autoconhecimento e busca conhecer os seus perfis comportamentais para ter respostas, tá? E o corpo explica, para mim, o melhor caminho. A segunda perna, que é a clareza, a gente precisa planejar, a gente precisa ter clareza de onde a gente quer chegar. E uma coisa que às vezes muitas pessoas chegam para mim, Milton, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro, né? Falei, esse é seu objetivo na vida? Meu objetivo é ganhar dinheiro. Peraí, não é assim, você está sendo genérico demais. Você tem que dizer o seguinte, comece a traçar os seus objetivos assim. Quanto que eu quero ganhar em 10 anos? Eu quero ganhar R$1 milhão, vai. Quero ganhar R$1 milhão em 10 anos, eu quero poupar R$1 milhão em 10 anos. Esse é o meu objetivo, esse é um sonho meu, eu quero alcançar minha independência financeira. O que você faz hoje? Quanto que você ganha? Né? O que você quer desenvolver? E aí você começa a trabalhar, você tem que ser mais específico na sua vida. Né? Então, quanto no primeiro ano eu quero ganhar, quanto no segundo ano eu quero ganhar para chegar nesses R$1 milhão, tá entendendo? E aí você precisa fazer um trabalho de medir, isso que eu quero é real? Né? É atingível? Em quanto tempo eu quero? Então as pessoas precisam ser mais específicas quando querem ter clareza. Tem muita gente que fala assim, meu sonho é fazer uma viagem para a Europa. Cara, é genérico. Você quer o exemplo correto? Olha, eu quero ir para a Europa, na Inglaterra e na França, até julho do ano que vem. E vou visitar os lugares tais. É isso. A gente tem que ter mais clareza do que a gente quer na vida, sabe? Então, é isso que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade. E outra coisa que as pessoas não sabem distinguir.
sucesso, fracasso. As pessoas falam, se eu consigo, eu tenho sucesso, se eu não consigo, eu tenho fracasso. Isso mata qualquer um. A gente não tem sucesso, não tem fracasso, a gente tem resultado. Isso que precisa ficar muito claro. Na vida, se eu não conseguir alguma coisa, eu tive um resultado negativo. Eu não tive fracasso. Porque o fracasso fica aqui na nossa mente. E, na verdade, o que eu não tive foi um bom resultado. Então, não tem sucesso, não tem resultado na vida. Não tem sucesso, não tem fracasso na vida. Tem resultado. E eu preciso fazer o quê? As minhas estratégias. Gente, eu tenho que ter estratégia para alcançar o resultado. Não alcancei? Mudo a estratégia e vou para o resultado. E aqui uma coisa muito importante que eu queria falar, que talvez renda a live toda aqui. É o seguinte, as pessoas esquecem que existe uma lei, uma ordem natural da vida, uma lei da natureza que as pessoas não seguem. A ordem natural das coisas é o seguinte, a gente precisa agir. A gente precisa agir. Então você vai agindo, você vai corrigindo o curso, né? Experimentou, deu errado, corrige e vai. Mas não perca aquele objetivo seu. Tem gente que quer o objetivo de emagrecer. Aí começa a fazer um processo de emagrecimento, não vê que não dá certo, passou 1 mês, 2 meses, ele desiste. Não. Aquele processo não está dando certo, muda a estratégia e continua. Não deu certo, muda a estratégia e continua. E você vai seguindo assim, essa é a ordem natural da vida, por isso que as pessoas não têm sucesso. O sucesso, ele não é retilíneo, né? O sucesso é exponencial. O que acontece? É pequenos resultados diários que vão fazer você chegar lá. As pessoas, os bilionários hoje, são pessoas que começaram lá e foi de repente, vai. Mas por quê? Porque ele vai procurando, agindo, corrigindo, não perde aquele objetivo de vista e vai. É assim que funciona na vida. Então, é por isso que às vezes as pessoas não têm clareza e não persistem, porque não muda a estratégia e não acha que é fracasso e para. Não, você simplesmente não teve um bom resultado. Corrige e vai. Quantas vezes for necessária, tá? Então essa é a clareza. Não tem hoje um entendimento de jornada, né, Milton? E eu me arrisco a dizer que as pessoas, se elas visualizassem esse conceito de jornada e entendessem o tamanho da jornada, elas desistiriam já. Então, e não é por aí. Aí que tá. As pessoas falam, eu sou um fracassado mesmo, não dá certo isso aí. Não, se você deseja isso, porque a gente precisa desejar. As pessoas sabem o que não desejam. Você pergunta a uma pessoa, o que você deseja? Ele vai falar o que ele não deseja. Você tem que dizer, eu desejo isso. Isso para mim é muito importante. E aí você tem que lutar, né? Estuda, vai, muda a estratégia, age. A primeira coisa, agir. As pessoas tem medo de agir, porque, se eu agir e se eu errar? Não, se errar, corrige. Muda a estratégia e vai. Errei, muda a estratégia de novo e vai. É assim que funciona. Gente, esse é um dos maiores segredos da vida, gente. E isso é fundamental para virar a chave. Tá? Eu aposto que o terceiro pé do tripé é o propósito. Então, é o propósito, porque é a atitude, tá? Então, a terceira perna é a seguinte, para o autoconhecimento funcionar e para a clareza do que eu quero acontecer, o tripé que fecha aqui é o tripé da atitude. Gente, dentro da palavra atitude, existe muita informação que as pessoas não sabem. E agora eu estou fazendo de forma organizada para vocês. Dentro da atitude, a primeira coisa, escolhas. A gente faz escolhas desde a hora que levanta até a hora que dorme. Escolhas, a gente precisa fazer escolhas, escolher. Vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Vou para cá ou vou para lá? A gente toda hora precisa fazer escolhas. Eu não sei se viajo ou se eu fico em casa. Não sei se... Precisa decidir, precisa parar de ficar com essa elucubração. Então, decide, o que eu quero? Bom, para isso que eu quero, qual a escolha que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa escolha aqui. Deu errado? Eu faço outra escolha. Então, fazer escolhas é a primeira coisa da atitude. A segunda coisa da atitude, decidir. Então, eu escolho, depois tomar decisão. As pessoas têm muito medo de tomar decisão. Mas por quê? Medo de errar. Então se eu escolho, decido e não dá certo. Corrige e vai. Então, a atitude de escolher, a atitude de decidir
E aí vem o quê? A ação. Então eu escolho, eu decido e eu ajo. E é aí que está a grande sacada, é agir e vai corrigindo, tá? E aí ter determinação, a gente precisa ser determinado, a gente não pode paralisar. Eu sou determinado, eu vou, eu foco e vou, né? Eu me comprometo comigo mesmo, eu me responsabilizo, lembra lá do começo? Eu me responsabilizo pelos meus atos, né? E eu vou em frente. Eu tenho que me indignar e eu tenho que ousar. Então essa é a terceira perna da atitude que faz, que é o grande combustível para eu me autoconhecer, né, e ter clareza de onde eu quero chegar. Então, gente, os três caminhos juntos, autoconhecimento, clareza de onde eu quero chegar e as atitudes que eu preciso dentro do que eu falei, é a base de tudo, sabe? Mas o que acontece? Tem muitos impedimentos para não virar essa chave que eu gostaria depois de conversar com você aí. Não sei quanto está o nosso tempo aí. Vamos lá, temos ainda uns 20 minutos. Ótimo. Impedimentos, eu imagino que o principal seja o medo, né? Muita gente, aquela dicotomia, né? Ou foge ou enfrenta, eu acho que mais gente foge do perigo do que enfrenta. Sim. Cara, eu fico puto com isso, né? Como assim? Você vai fugir até quando? Para onde? Para quê? Mas é por conta dos perfis. Se a pessoa fizer análise do corpo explica e entender o porquê, porque é aí que é a grande sacada. As pessoas têm dores, aí que é a grande explicação. Você tocou num assunto que é o seguinte. Lembra que eu falei para você lá do corpo explica que a gente tem todo um processo do 0 aos 5 anos, desde a gestação do corpo até os 5 anos, a gente forma os nossos perfis. Isso é a ciência, tá? Assim... você passou por vários processos de mielinização da coluna enquanto você estava se formando até os 5 anos. E foi formando os seus caráteres, os seus perfis, que são 5 perfis. E aí tudo é uma distribuição do sistema nervoso. O sistema nervoso vai se desenvolvendo, né, aqui na cabeça, aqui atrás do córtex, e vai descendo até a região sacra, né, onde acaba de formar a sua coluna. E tudo isso aí é formado por emoções. Por quê? A criança, do zero, na gestação da mãe, do corpo da mãe até os 5 anos de idade, a pessoa passa por questões emocionais que vão fazendo a formação do biotipo do corpo que ela tem. Por isso que quando a gente faz a leitura do corpo da pessoa, eu sei exatamente como a pessoa funciona. Por quê? Porque eu sei as emoções, as dores. Tem uma palavrinha que é muito usada hoje, né? Que as pessoas falam, mas às vezes tem muita gente que não sabe. Quais são suas dores? Dentro da palavra dor, o que significa a palavra dor? Medo, insegurança, indecisões, incertezas, pensamentos negativos, né? Então, isso são dores para o ser humano. O que acontece? Os fatos vão acontecendo na vida o tempo todo. E aí, a cada fato que acontece, a cada momento da nossa vida, bate numa dor daquele perfil. E aí a pessoa trava. Então, por que algumas pessoas vão para frente e por que algumas pessoas ficam para trás? Porque ela fica travada na dor dela, daquele perfil ou de mais de um perfil. E o meu trabalho é destravar essa pessoa, é virar a chave dessa pessoa com os recursos. As pessoas têm dores em cada perfil e às vezes tem 2, 3 perfis que ficam na dor por um fato que aconteceu. E aí eu destravo a pessoa com os recursos que ela tem em cada perfil. E aí eu viro a chave da pessoa. Por isso que o corpo explica é diferente dos outros métodos. Porque eu vou na resposta. A pessoa abriu a boca para mim, antes da pessoa abrir a boca, eu já falo, você é assim, 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 assim. A pessoa, nossa, como você sabe? Você é bruxo? As pessoas me chamam de bruxo. Eu falei, não é que eu sou bruxo. É que o teu corpo explica. Por isso que o método chama o corpo explica. E aí você tem respostas para essas dores. Então, muita gente não vai porque ele é um masoquista. O masoquista, ele quer segurança. O masoquista, ele quer primeiro pensar para depois tomar decisão. Ele é mais lento, né? Por quê? O medo de errar. Se ele errar, ele vai se sentir humilhado, né? A grande dor do masoquista, que é um dos perfis, é medo de ser humilhado. Então, dá um trabalho. Você quer dar um trabalho bom para o masoquista? Faz isso aqui para mim. Ele vai caprichar, sabe por quê? Ele vai pensar em todas as partes para não errar. Você está entendendo? Então veja como é importante conhecer a si próprio. Por que eu não faço isso? Por que eu não tomo decisão disso? Porque tal perfil mais tal perfil
quando fica na dor, não deixa você agir. Ah, é assim que eu funciono? É assim. Nossa, e é verdade. Você sabe que isso acontece mesmo comigo e tal? Então você desvenda a vida da pessoa. Depois que a pessoa aprendeu, ele vai o quê? Para o recurso dele, para ele fazer acontecer na vida dele. Todos nós conseguimos. O problema é que ficamos presos nas dores. A grande entrega do autoconhecimento é entender aonde a gente vai travar por questões inconscientes, né, por questões instintivas, e desabilitar essa trava. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala, né, enquanto você não tomar consciência da sua vida, você vai chamar as coisas de acaso e vai ser dominado pelo seu inconsciente. É uma frase do Carl Jung. E é bem por aí, né? E nós somos traídos, porque tudo isso é inconsciente. Conscientemente, eu quero me dar bem na vida, mas inconscientemente, algumas dores em alguns perfis me travam. E as pessoas, por não conhecerem essas dores, ficam travadas na vida. E às vezes, mas eu consegui algumas coisas na minha vida. Você conseguiu porque teve um momento que você abriu mão daquela dor e usou seu recurso sem saber. Inconscientemente, você usou alguns recursos de alguns perfis seus para sair daquela situação. Mas na maior parte das vezes você teve dor e as dores não fez você alcançar o sucesso que você precisava. E a gente já falou disso aqui, me usando como exemplo, né? Então eu era CLT até 2014, fiquei desempregado. Fiquei desempregado dia 5 de janeiro com boleto vencendo dia 20. Quer dizer, ou seja, todo aquele receio que eu tinha de falar com as pessoas foi por água abaixo, porque ali eu me tornei vendedor. Então eu precisei desenvolver ferramentas para conseguir abordar as pessoas e exercitar o poder de persuasão e efetivar vendas, senão eu estava fodido. Exatamente. É claro, assim, eu fiz isso motivado por algo maior, né? Que era minha casa, minhas filhas, minha família, enfim. Mas depois que eu comecei a investir em autoconhecimento, você vai ligando os pontos, né? Fala, cara, se eu conseguisse fazer isso sempre que eu quisesse, e conscientemente, eu ia fazer tanta coisa, e é o que eu estou tentando fazer. Às vezes eu falo, cara, eu tenho problema de comunicação, eu não tenho mais marcado lives à noite, eu sou morning person, então depois da 1h da tarde, 2h da tarde, eu tô um saco. Então eu tenho marcado tudo de manhã. Então, às vezes as pessoas me perguntam, como assim você é antissocial? Eu sou treinado, você não percebe. Exatamente, porque na verdade você faz um esforço muito grande, a sua esquizoidia te consome muito, então você aprendeu a se organizar. Então você gasta a energia que você pode de manhã, porque depois, à tarde, você está um saco, como você disse aí. Por quê? Você não tem mais a energia. Aquela energia se esvaiu. Se você tem... Olha só que legal. Eu acredito que você tem até quase 40% de esquizoidia aí no seu corpo. E veja, então significa que 40% do seu tempo útil, você precisa fazer coisas mais de pensar, de ficar na sua... Você entendeu? E olha só que interessante. Então você precisa de meio período mesmo para não fazer nada ou fazer coisas que gastem menos energia. Olha só como que é importante se conhecer, né? Que não demandem as pessoas. Exato. E agora eu gostaria até de fazer uns comentários finais aí no seguinte sentido. Nós falamos de autoconhecimento, né? A clareza de onde a gente quer chegar, né? Para virar a chave, né? E a atitude. Mas... algumas coisas impedem a gente de alcançar tudo isso, né? E isso que é muito importante as pessoas saberem, porque às vezes tá acontecendo isso na vida dele e ele não sabe por que está impedindo. Você já deu um exemplo agora aí de você, né? Então, o perfil nosso, olha como é importante o autoconhecimento. O meu perfil faz com que eu seja mais assim e menos assado, né? E assim vai, né? Mas, olha só, tem outras coisas que impedem a gente de se desenvolver, de chegar lá, de buscar, de ter atitude, né? E o que impede? Olha, eu vou falar uma coisa para você que isso não é falado no mercado porque isso é novo, tá? Eu fiz uma imersão, veja só, para eu ser credenciado nisso que eu tô, no Corpo Explica, eu tive que fazer uma prova muito difícil para ser certificado, porque é o seguinte, você precisa entender muito de análise corporal, não é bater o olho. Não, você tem que entrar em detalhes do corpo da pessoa. Você leva 1 hora, de meia hora a 40, 45 minutos para fazer uma análise corporal, né? E depois eu fiz uma imersão para eu entender quais eram os problemas que eu tinha dentro de mim.
Porque eu não posso ter... se eu vou orientar alguém, eu preciso estar claro dentro de mim, a minha vida tem que ser perfeita. Ou perfeita no sentido assim, eu tenho que estar muito bem. Então eu tive que fazer uma imersão, e poucas pessoas sabem disso que eu vou falar agora para vocês, que é os tais dos ganhos indiretos. Gente, olha que coisa louca. O que impede, às vezes, da gente não conseguir chegar lá? É ganhos indiretos. O que acontece com ganhos indiretos? Até na infância, até os 10 anos de vida, a gente criou um padrão de comportamento que, aliado aos nossos perfis, faz a gente repetir padrões durante a vida, tá? E às vezes, como você disse aquela hora, às vezes eu sei aonde eu quero chegar, mas dentro de mim, né, isso não está claro. Onde você quer chegar? Eu quero chegar em tal lugar, né? Mas, inconscientemente, por que eu não ajo, então, para chegar lá? É o tal do ganho indireto. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só como tem pessoas que têm dificuldade. Às vezes, na infância, a pessoa teve vários problemas de família, ou abandono de mãe, abandono de pai, problemas internos, e a pessoa foi crescendo, ela foi buscando força dentro dela, tá? Ela foi buscando força dentro dela para superar aquelas dificuldades que ela viveu. Então, você já viu aquelas pessoas que querem demonstrar força? Principalmente mulheres, mas homens também. Sabe aquela pessoa que quer, assim, ele quer controlar todo mundo, eu tenho força, eu resolvo, eu faço. A pessoa vive com dor na coluna, um monte de problemas. Por quê? Para ele é um ganho indireto. Ele precisa dessa força para sobreviver. Mas às vezes ele não consegue atingir o objetivo dele, porque ele se esforça tanto, ele quer controlar tanto as pessoas, o mundo, e ele acha que isso para ele é um ganho indireto. Então essa força que mantém ele vivo, só que essa força está ferrando ele, porque ele não consegue atingir o objetivo. Você quer outro exemplo que a gente trabalha muito? Pessoas que se vitimizam e não se responsabilizam. Tem gente que gosta de ficar na zona de conforto, se vitimizar, não se responsabilizar. Por quê? Porque se eu sair dessa zona de conforto, eu vou ter que resolver, eu vou ter que ter sucesso. E para mim, sucesso, as pessoas têm medo, muita gente tem medo do sucesso. Então o que ele faz? Ele se vitimiza, ele fica na zona de conforto, isso é ganho indireto. Ele fica nesse mundo, ele fica se justificando nesse mundo para não alcançar os objetivos dele. Olha só, ele usa isso como desculpa para não chegar lá. Isso são ganhos indiretos que ficam dentro das pessoas. Olha outra coisa, tem pessoas que têm câncer e não melhoram do câncer porque ele precisa de reconhecimento, ele precisa de cuidado. E tem muitas pessoas que, às vezes, arrumam câncer. Olha que eu estou falando, porque existem estudos isso que eu estou falando aqui, tá? Para ele ser reconhecido, ser querido na família. Então, às vezes, ele não atinge o objetivo dele, por quê? Porque ele está se vitimizando, ele está precisando de reconhecimento, precisando de aprovação. Então, ele quer o carinho das pessoas. Então, ele fica nesse ganho indireto. E o ganho indireto faz a pessoa não conquistar aquilo que ele quer na vida. E faz isso inconscientemente. Quando você pega uma pessoa para conversar e entende a retrospectiva de vida dela, a pessoa abre os olhos e fala, nossa, eu não tinha entendido por que eu era assim, sabe? Então, o ganho indireto na vida faz as pessoas não se mobilizarem para os desejos, para os objetivos, sabe? Além do medo, da insegurança e tudo mais. Agora, outra coisa que está matando as pessoas de chegarem lá, mediocridade da sociedade. A sociedade é muito medíocre. E as pessoas, você já viu, vou dar exemplo, você já viu aquelas pessoas que chegam assim, nossa, eu tive uma ideia, eu vou chegar lá, eu vou fazer. A pessoa fala, não vai não, isso vai dar merda, não vai não. Mas por quê? Porque isso é mediocridade humana. As pessoas não querem que você porque se você sobressair, você vai para outro patamar e a pessoa vai ficar para trás. Nossa, quanto então, que eu já ouvi isso? Cara, você é louco, sou louco. Isso. E outra, procure andar com as pessoas que valorizam você. As pessoas que não te valorizam, cai fora. Cai fora. Você vai num churrasco, né? Tô lá num churrasco com várias pessoas, aí você tem aquelas ideias. Nossa, eu tive aquela ideia, o cara, isso aí não dá certo, não.
né? Aí pronto, você chega, volta broxado para casa, né? E aí você não alcança aquele objetivo que você quer porque você entrou na mediocridade humana. Caiam fora de pessoas que pensam negativo, pessoas que te puxam para baixo. E olha, hein, isso acontece até na família, com a mãe e com o pai. Às vezes não fazem por maldade, mas eles também puxam a gente para baixo em alguns momentos, viu? Porque às vezes o próprio pai e mãe, eu já tenho exemplos disso, que não querem que o filho vá para frente, porque se o filho vai para frente, ele vai sair de casa e eu quero que o filho fique nas asas aqui, e eu fico ferrando a vida dos filhos, sabe? Tem pais que são assim, sabe? Alguns inconscientemente e outros fazem conscientemente, tá? Então é isso, é essas coisas que vão ferrando a vida das pessoas a não atingir os objetivos. Bom, eu quero que minhas filhas desapareçam. A mais velha já passou na Federal do Paraná, e assim que acabar essa putaria de pandemia, ela vai para Curitiba e some. A mais nova... Meus filhos saíram com 19 anos de casa, já fizeram a vida deles e toca o pau, você entendeu? A minha vida com a minha esposa é uma, a vida deles é deles. O amor permanece, queremos sempre vê-los, queremos estar juntos, mas a vida é deles. Eles têm que fazer a vida deles, nós temos que fazer a nossa vida aqui, sabe? E tem famílias que não se desapegam. Tem filhos, olha, eu vou dizer uma coisa para você até, não sei se é para finalizar aí o tempo. Vamos lá. E é assim, acho que isso aqui é muito importante dizer, é assim, a gente está falando da autoliderança, né? Tem pessoas que arrumam emprego para trocar o dinheiro, para comprar as coisas, para pagar as contas, né? E aí é o seguinte, quando eu entro numa empresa para trabalhar, ou quando eu monto um negócio, isso está dentro do meu plano de vida? Isso é autoliderança, né? Então, esse trabalho que eu estou aqui hoje, eu estou aqui nessa empresa para ganhar esse salário e pagar minhas contas, né? Eu estou aqui só para isso, ou eu quero fazer uma carreira? E às vezes, aonde eu quero chegar? Essa empresa aqui é o trampolim dentro da minha estratégia para alcançar o que eu quero? E às vezes as pessoas não pensam nisso. Então, as pessoas que estão aí nos assistindo agora, pensem bem nesse ponto que trai a gente. Em muitos momentos da vida, a gente tem situações que eu preciso arrumar um emprego para ganhar dinheiro para pagar a conta. Naquele momento é necessário, né? Mas isso não pode fazer parte da sua estratégia. É assim, momentaneamente eu estou nessa empresa, vou ficar 1 ou 2 anos aqui, mas eu já estou fazendo meu plano de carreira e já vou trabalhando para chegar lá. Hoje eu ganho isso nessa empresa, não estou contente, está pagando minhas contas, mas eu já estou mudando a estratégia. Em 2 anos eu já estou me preparando aqui para chegar lá. E quando eu chegar lá, eu saio dessa empresa e vou para aquela carreira, para aquele plano que eu quero. Então, gente, a gente precisa saber aonde eu quero. Por isso que entra de novo a tal da clareza na vida. E quando a gente não tem clareza, a gente não tem controle da nossa vida. E a gente fica choramingando, tá? A gente não fica feliz. Por isso que eu disse que esse tripé do autoconhecimento, clareza e atitude é o tripé da felicidade, porque isso nos impulsiona para a vida. E quem acha que a vida não é para buscar, para impulsionar, né? A gente, desde quando nasce, a gente é impulsionado, né? Porque é gozado, né? Quando a gente é gerado, né? O espermatozoide lá que chegou na frente de bilhões de espermatozoides, né? Você é um vencedor, né? E aí você começa a crescer e aí fica bobo, né? Porque, na verdade, a criança luta pra caramba, né? Você já viu uma criança que não quer andar? O pai quer segurar, a mãe quer segurar, ele faz assim, a criança faz assim, quer tirar sua mão porque ele quer ir sozinho. É isso. E por que a gente perde isso na vida? Porque na formação dos nossos caracteres até os 5 anos, faz a gente, e depois a gente vai empilhando crenças dentro das coisas ruins que vão acontecendo na nossa vida, e a gente vai tendo um padrão de comportamento que vai se ferrando na vida e não sabe por quê. E a gente nasceu para ser feliz, então busque o autoconhecimento. Legal, grande Milton de Biasi, uma live excepcional, não esperava nada diferente. Milton, antes da gente finalizar, eu queria deixar outro convite para a gente voltar aqui daqui 1 semana ou 2 para falar de empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo vai salvar muita gente aqui. Eu vejo muito essa situação de pandemia como a Segunda Guerra Mundial, que vai ser mais fácil acolher lá uma pessoa gerando 2, 3 empregos e milhões de pessoas fazendo isso do que reconstruir as corporações que perderam lá 500 mil empregos. Sim. Então fica aqui o convite para a próxima live. E empreendedorismo está ligado à liderança está ligada ao empreendedorismo. Uma coisa não tem a outra.
Eu atuei 23 anos no Sebrae e em 1993, quando não se falava em empreendedorismo, a gente dava palestra de empreendedorismo em Que era, 1994, sabe? era É, coisa de as, fa- as retardado. faculdades, as faculdades foram falar de empreendedorismo em 2002, 2005. Em 94 a gente discutia empreendedorismo quando... Então eu vivi muito esse mundo, tá? E Então, hoje estou empreendendo, né? Nos últimos 5 anos eu montei o meu negócio para poder ajudar pessoas aí a liderarem melhor suas vidas, né? então, imediatamente saindo do ar aqui, a gente vai negociar essa segunda data para falar de empreendedorismo. E aí, como Isso. mensagem final, eu queria que você dissesse, que você desse uma dica para as pessoas visualizarem nessa jornada que você falou ali de longo prazo, em correção de rotas, enfim, essa jornada ela pode e deve ser muito dolorida. Se não for dolorida, está errado. Como que faz, Milton, para sobreviver, para se manter no foco ali e sobreviver a essa jornada? Dá algumas dicas para a gente aí. Olha, acreditar. Assim, se eu pudesse resumir, porque falar muita coisa também não adianta. Eu acho assim, a gente acreditar é uma bênção, acreditar é milagroso. Então, a gente precisa acreditar. Se eu tenho um sonho, se eu tenho um desejo, eu preciso acreditar nisso, né? E fazer acontecer, agindo. Então, de novo, eu vou ser repetitivo. A gente precisa acreditar, definir o que eu quero, claro, e estudar. Se eu não, tem alguma coisa que eu quero, mas eu não estou preparado, eu preciso me preparar. Então, a primeira ação minha é me preparar para aquilo, né? Se eu quero alguma coisa, mas eu não tenho o conhecimento suficiente, eu preciso me preparar. Mas é acreditar. Acreditar e, assim, não tenha medo, cuidado com os looping de pensamento negativo. Existe um modelo de looping de feedback que é assim, a pessoa tem um pensamento negativo, logo, aquele pensamento, ele vira um looping e ele vai aumentando aquele pensamento negativo. Ele se retroalimenta, né? Ele se retroalimenta. Se você pensa positivo e fala, não, dá certo, e aí você faz uma ação, dá certo, você retroalimenta o positivo. Então, muito cuidado. Se você está sozinho em casa, vê um pensamento negativo, cai fora desse pensamento, porque ele vai fazer looping na sua cabeça e vai fazer você ir para baixo. Então, acreditar, agir. Quando a gente age, a gente fala, nossa, foi bom. Ah, errei. Ah, eu vou corrigir. Então você faz um looping virtuoso na sua cabeça e não o contrário, né? E é isso que faz as pessoas terem sucesso. Eu acho que é por aí. Olha, se as pessoas quiserem mais alguma informação, tirar alguma informação, entender um pouco mais do Corpo Explica, Milton, olha, me dá um caminho melhor aí e tal, e quiser conversar comigo, eu abro 20 minutinhos, eu posso passar meu celular aqui, meu WhatsApp, se você permitir, não sei se Não, permite a aí. galera vai chamar você no direct. Em tempos de Ah, não. LGPD, quanto menos WhatsApp a gente passar, melhor. Ah, tá. Mas pode me chamar. Isso, chamei o Milton. Eu destino lá uns 15, 20 minutos para as pessoas, eu converso com a pessoa. A pessoa pode me dar uma situação tal e eu dou um encaminhamento para a pessoa. Isso. Se quiserem, pode que eu destino uns 15, 20 minutos para cada pessoa que me Aí. pedir orientação. Porque hoje eu estou num momento da minha vida que eu conquistei tudo aquilo que eu queria conquistar e o meu desafio hoje é fazer as pessoas liderarem melhor as suas Legal. vidas. E aí, se você autorizar, eu posso passar o seu WhatsApp para quem me pedir. Não, Mas pode não passar, vamos publicar aqui passar. online, não. As pessoas Tá ótimo. Galera, o Milton ótimo. não posta muito no Instagram, mas ele usa o Instagram, viu? Pode chamar no direct lá que ele responde. Então, eu sou um masoquista de carteirinha, que é um dos itens lá, né? E o masoquista não gosta de aparecer muito. Então, o que acontece? Eu estou fazendo agora mais uma formação que eu vou começar todo esse conhecimento que eu adquiri nesses quase 47 anos, né, de atividade, porque são 5 mais os 42 lá que eu atuei. Eu tenho muita informação e eu vou começar a publicar, tá? Mais um mês você vai ver o Milton publicando mais e levando mais. Eu me preparei para um momento desse. Então, acho que tudo na vida é momento, sabe? E eu não vendo, graças a Deus, eu não vendo o meu trabalho ainda por rede social, porque eu tenho indicações. Então, eu criei um mecanismo de indicações que me permite eu trabalhar
sem as redes sociais. Mas eu quero fazer um trabalho de rede social para Que levar inveja! conhecimento. Quando alguém me fala que não precisa de redes sociais, eu tenho uma inveja. Mas aí é indicação, porque é o seguinte, você precisa entregar. Assim, eu não vendo um treinamento, eu vendo injeção direta na veia e eu entrego o resultado. Tem pessoas que eu desisti, tem clientes que pediram, mas ele não estava preparado naquele momento e a pessoa que não está preparada, eu paro o processo com a pessoa. Por quê? Porque se a pessoa não fizer se ela não contribuir, porque quando uma pessoa me contrata, 70%, 80% é ela, 15%, 20% sou eu. E aí é o seguinte, se ela não agir, não seguir o meu método, eu paro. Se ela me pagou, eu devolvo o dinheiro, você entendeu? Claro, aquilo que ela me pagou para fazer até aquele ponto é meu. A partir daí, se ela pagou a mais, eu devolvo e vai para o seu mundo, mas eu não. É resultado. Quem não entrega resultado não vale a pena. Por isso que eu falei, contratem pessoas pelo resultado que ele entrega com você. É essa a diferença. E aí um indica para o outro, né? Claro. Show de bola. Milton de Biase, obrigado pela participação aqui na nossa live. Vamos marcar a outra imediatamente. E Eu que agradeço. essa live vai ficar salva no IGTV aqui para quem quiser ver depois. Eu vou mandar link para todo mundo, vou encher o WhatsApp da galera do link aí. O Milton Se você me permitir, manda essa live lá pro meu. Eu preciso colocar lá também, porque eu acho que muita gente vai querer entrar lá no seu Instagram? No seu meu Instagram, Instagram não sei se dá para salvar no seu Instagram, mas mas dá, a gente vê depois. dá para mandar o link e distribuir pelo WhatsApp. E aí eu tenho certeza que a partir de agora você vai fazer mais lives também. As lives que você abrir, você consegue salvar lá. Sim, e se Deus quiser, daqui um mês a gente está publicando muita coisa para ajudar as pessoas a saírem de situações difíceis aí na vida, viu? Legal. Milton de Biasi, foi uma honra, meu querido. Obrigado. E a gente vai se falando. Grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia para todos aí, pessoal.